Olá pessoal, hoje estarei falando de um SCP que um cara me recomendou para falar, mas por favor cuidado com o efeito colateral do SUS, pois aqui no vídeo tem esse efeito. Por favor cuidado com o drip do vídeo. Bom, bora pro vídeo. Amogus. Item número SCP-5167. Classe do objeto: QT. Procedimentos especiais de contenção. Os rastreadores web da Fundação devem monitorar comunidades online para menções de possíveis avistamentos de SCP-5167. Nos casos em que esses avistamentos forem confirmados, todas as testemunhas diretas serão apreendidas e todas as provas secundárias removidas da plataforma em questão. Testemunhas presas devem ser mantidas até que os sintomas de SCP-5167 desapareçam, e então devem ser anestesizadas e soltas sob uma alegação padrão de colapso mental. Descrição: SCP-5167 é uma entidade conhecida por se manifestar como um jogador do jogo multiplayer online Among Us sob o nome de Tunus. SCP-5167 entrará aleatoriamente em lobbies multiplayer do jogo e irá se comportar como um jogador comum, com a maioria de seus efeitos anômalos apenas se tornando óbvios após o encontro inicial. Durante este encontro inicial, SCP-5167 foi observado para se comunicar usando a função de bate-papo do jogo, embora a maior parte de sua fala consistisse em longas diatribes produzidas por pouco estímulo de outros jogadores. SCP-5167 no jogo subsequentemente começarão a exibir sintomas de paranoia e delírio de Catras 1. A gravidade desses sintomas varia de pessoa para pessoa, mas nos casos iniciais foi significativa o suficiente para induzir atos de autodefesa percebidos dos afetados. 2. Esses sintomas persistem por um período inicialmente considerado de vários meses, mas diminuiu para 1 ou 2 semanas à medida que a observação continuou. SCP-5167 foi inicialmente descoberto pela Fundação após um período durante o qual o jogador Ctonus era uma pequena lenda urbana na comunidade de Among Us. Embora o interesse na figura tenha diminuído rapidamente, os rastreadores web da Fundação sinalizaram relatos gravados de encontros de jogadores com a entidade como fenômenos anômalos em potencial. A Learning Computer Psi-2, Meville, foi designada para monitorar sessões do jogo até que SCP-5167 fosse encontrado, e quando os outros jogadores na referida sessão foram rastreados, eles exibiram os sintomas agora associados a SCP-5167. Os esforços da Fundação para rastrear o indivíduo por trás de SCP-5167 não tiveram sucesso até agora. Todas as tentativas de localizar o ponto de acesso à internet usado pela anomalia levaram a endereços residenciais abandonados na Grécia rural.